Fala, Fogão, aqui é o Baca do Glorioso Cast. Fogão, hoje é dia de Fogo Eterno e o episódio de hoje é daqueles que fazem a gente sentir saudade do futebol raiz, do Maracanã antigo, do futebol do povo, da arquibancada pulando, da geral lotada, do radinho de pilha, do bandeirão, da fumaça, da chuva de papel higiênico, daquele clima que só quem viveu sabe como é. Hoje a gente volta até o dia 7 de novembro de 1987, Velho Maracanã, Copa União, Botafogo 1, Corinthians 0. Fogão, Botafogo e Corinthians estavam no grupo A e o Glorioso precisava vencer para seguir firme na briga pela classificação. E tem um detalhe bem interessante nessa história, Fogão. Naquela época, a Rede Globo, que tinha os direitos de transmissão do campeonato, sorteava 15 minutos antes da bola rolar qual jogo seria transmitido ao vivo. E, Fogão, justamente nesse dia, o jogo do Botafogo foi o escolhido para ser transmitido aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Eu me lembro como se fosse hoje, Fogão, a notícia correndo pela arquibancada do Maracanã, vai passar o jogo do Fogão na TV, ao vivo. Só que, Fogão, vou te falar a verdade, isso não mudava nada pra gente. Porque meu pai levava eu e meus irmãos a todos os jogos do Botafogo. Chuva, sol, time bom, time ruim, fase boa, fase terrível. E olha que a gente viu várias fases terríveis. Não importava. Ali a gente aprendeu o que é ser Botafogo, na arquibancada. Antes da partida começar, a câmera mostrava ali o Wagner Bacharel conversando com o Birubiru. Mal sabia o ídolo do Corinthians que o nosso zagueirão Wagner ia decidir o jogo. Fogão, olha o nível dos caras que estavam em campo nesse dia. Pelo nosso lado, tinha o Éder, da Copa do Mundo de 82, Josimar, melhor lateral direito da Copa do Mundo de 86, e o goleirão Alves, titular do Uruguai na Copa de 86. Do lado do Corinthians, Valdir Pérez, goleiro da seleção de 82, e o lateral Edson, que disputou a Copa de 86. Aliás, Fogão, o Josimar entrou justamente no lugar do Edson naquela Copa e acabou, como todo mundo sabe, sendo o melhor lateral direito da competição com 2 golaços históricos. Fogão, olha esse Maracanã, olha a torcida, olha esse público. O futebol era do povo, ingresso popular, bandeira, batucada, torcida em pé o tempo inteiro. E, Fogão, se liga que tem uma cena maravilhosa nesse jogo. Um pato, Fogão, um pato alvinegro no meio da geral. Coisa que só o futebol antigo, só o futebol raiz podia proporcionar pra gente. E para quem não sabe, Fogão, o Pato Donald é um dos mascotes históricos do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Fogão, falar em histórico, muitos dos jogadores desse time aí de 87 seriam campeões depois em 1989, como Josimar, Gotardo, Maurício, Carlos Alberto Santos, Jefferson e o lateral Vanderlei. E Fogão, vou te falar, hein? O Jefferson jogava bem, cara. Versátil, inteligente, útil, um jogador importantíssimo que infelizmente teve a carreira prejudicada depois daquela entrada criminosa no jogo contra o Bangu em 89. E o Botafogo começou melhor, hein, Fogão? O Josimar e o Maurício pelo lado direito já mostravam entrosamento, Carlos Alberto Santos comandava o meio de campo, o time trocava passes com qualidade, mas o Corinthians teve a primeira grande chance da partida. O atacante deles ficou cara a cara com o goleiro Alves, e aí, Fogão, 2 defesaças no mesmo lance. O arqueiro uruguaio salvou o glorioso, tanto que depois da defesa, Fogão, a galera grita o nome dele e ele até dá uma acenadinha ali para a arquibancada. O jogo era duro, pegado, muita marcação, o Botafogo tinha mais posse de bola, jogava mais, mas não conseguia finalizar. E aí eu fico pensando, Fogão, será que os nossos jogadores que estavam em campo não viram a Copa de 82? Era só chutar no gol do Valdir Pérez, né, meus queridos? Pelo amor de Deus. Josimar, Gotardo, Carlos Alberto, Jefferson faziam uma grande partida, jogavam bem, faziam o time jogar. Mas o craque Berg estava meio apagado nesse dia, Fogão. E o Éder também. Aliás, Fogão, a passagem do Éder pelo Botafogo foi bem abaixo do que a gente imaginava. E o Corinthians, bom, o Corinthians veio ao Maracanã para empatar. Era cera o tempo todo, chutava a bola para longe, demorava a cobrar o lateral, Valdir Pérez fazia cera o tempo inteiro, todos os tiros de meta, tanto que ele e o lateral Edson levaram um cartão amarelo por retardar a partida ainda no primeiro tempo. Era isso, Fogão, o Corinthians jogava por uma bola na retranca total.
E o Botafogo, mesmo melhor, não assustava, Fogão. A melhor chance foi num chutaço do Mazolinha, que o Valdir Pérez fez uma grande defesa, espalmando para o travessão. Fogão, toda a bola parada que tinha, escanteio, falta, era com o Éder. Tudo. Aliás, Fogão, tinha que ser, né, Fogão? Que uma coisa que o Éder fazia era pegar muito bem na bola, ele chutava como poucos no futebol brasileiro. No último lance do primeiro tempo, falando em Éder, ele ficou tão irritado com a cera do Valdir Pérez que foi até reclamar com o ex-companheiro de seleção brasileira. Fogão, veio o segundo tempo e o roteiro da partida seguia o mesmo. Botafogo em cima, com 1 minuto, logo um escanteio para o Glorioso, como sempre, o Éder na cobrança. O Botafogo seguia trocando bons passes, controlava o jogo, mas pecava na finalização e quase não finalizava. Teve uma jogada linda, Fogão, que começou com o Josimar lá no campo de defesa, passou pelo Wagner, Mazolinha, Maurício, Jefferson, até chegar no nosso craque Berg. Mas o chute saiu fraquinho, sem perigo para o Valdir Pérez. Olha essa imagem, que sensacional. Essa é relíquia, a dupla de maqueiros mais famosa do futebol mundial. Um deles era o folclórico Enéas de Andrade, mais conhecido como Mike Tyson. Isso é Maracanã raiz, Fogão. Maracanã raiz. Só quem pôde acompanhar ao vivo os jogos nessa época sabe do que eu estou falando. E aí, Fogão, viu a melhor chance da partida até então. Um lançamento genial do Éder para o Jefferson, que foi o melhor jogador da partida. Ele dominou, fez uma linda jogada e cruzou perfeito para o Carlos Magno. Carlos Magno tinha entrado no lugar do Maurício. Fogão, aqui entre nós, o Carlos Magno era bem ruinzinho de bola, hein? Bem ruinzinho. Eu até hoje não entendi como ele entrou no lugar do Maurício nessa partida. E aí, Fogão, ele de frente para o gol conseguiu isolar a bola. Mas o futebol tem dessas, Fogão. Quando a bola não entra na técnica, no toque de bola, ela vai na raça. Jefferson, sempre ele, sofreu uma falta. E para a cobrança, quem foi, Fogão? Éder, também sempre ele. Éder cobrou, bola alta na área, a bola sobrou para o Mazolinha, chutou para a defesa do Valdir Pérez, a bola subiu e aí, Fogão, surgiu Wagner Bacharel. O zagueirão subiu mais que todo mundo, testada firme na pelota, gol. Gol do Botafogo, gol do Glorioso. Fogão, o Maracanã foi abaixo, uma festa linda. Eu lembro como se fosse hoje. 40 mil botafoguenses ali no Maracanã, 19 anos sem título e a torcida ali, fiel, apaixonada, empurrando o time. Isso é ser Botafogo, Fogão. Aos 43 minutos ainda deu tempo do Berg perder um gol feito inacreditável, uma ótima jogada pela esquerda, Éder, Mazolinha, Vanderlei, a bola sobrou ali pro Berg fazer sem goleiro e ele furou. Aí, Fogão, eu vou falar, esse até eu faria, foi inacreditável. No final do jogo ainda teve uma mini confusãozinha ali, um princípio de confusão, o Birubiru foi tentar arrumar um problema com o Éder, mas eu acho que o velho Birubiru não sabia com quem estava mexendo. Afinal de contas, Fogão, o Éder não afinava para ninguém. E na última bola do jogo, a bola ficou tranquila para o goleirão Alves. E o juizão, Fogão? O juizão terminou o jogo justamente quando a gente puxava um contra-ataque e o Berg ia sair sozinho para fazer o segundo gol. Fogão, presta atenção nesse detalhe curioso ali no final da transmissão, nas imagens. Aparecem faixas de torcidas organizadas apoiando grupos políticos diferentes no clube. Uma torcida apoiando Mauro Ney e a outra, a TJB, apoiando Altemar e Emil Pinheiro. Ou seja, Fogão, o Botafogo sempre dividido politicamente. Infelizmente, isso não é de hoje, vem de muito tempo. Mas dentro de campo, Fogão, que é o que importa, naquela tarde o Glorioso fez o seu papel. Essa vitória de 1-0 sobre o Corinthians colocou o Botafogo na segunda colocação do Grupo A, ao lado do Flamengo. O líder, na ocasião, era o Atlético Mineiro. Fogão, esse jogo não foi uma final, não valeu o título, mas representa muito do que era o Botafogo, a sua torcida e o futebol brasileiro nos anos 80. Maracanã cheio, jogador com personalidade, uma torcida apaixonada que nunca abandonou o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Por hoje é só, Fogão. Me conta aí nos comentários, você viveu o Maracanã raiz? Você lembra desse time de 87 da Copa União?
E o Josemar, hein, Fogão? Jogava ou não jogava bola? Grande Jose. Deixe seu like, se inscreva no canal. Por favor, clique em hypar para dar aquela força pra gente e mande esse vídeo para um irmão de camisa. Vamos juntos manter a história do glorioso Botafogo de futebol e regatas viva. Um grande abraço para você, até a próxima, valeu!